A primeira vez que eu tive contato com a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco foi ainda como universitário, né? Eu tive contato com o documento por ser agente de pastoral na Arquidiocese de Aparecida e também por gostar de ler, estudar os documentos da igreja. Fui convidado algumas vezes para fazer formação sobre esse documento, então eu tive que estudar, porque para dar uma formação a gente precisa se aprofundar, conhecer o conteúdo para poder passar aquilo, né? Então foi ainda como estudante de jornalismo, na faculdade eu conheci o documento e depois fui convidado para ministrar palestras, formações nas paróquias da Arquidiocese de Aparecida sobre a Laudato Si. Penso principalmente porque a Laudato Si ela se insere no magistério social da Igreja Católica, e quando a gente fala do lado social, eu acredito que é algo muito importante para a gente refletir e pensar nas nossas práticas, porque todo documento que vem da igreja, ele traz também uma proposta concreta. E com a Laudato Si não seria diferente. Ela nos convida a repensar a nossa relação com toda a casa comum. Então, desde os atos mais simples, como às vezes, que na verdade é simples, mas é complexo, jogar um papel de bala no chão, por exemplo, até atos mais concretos, como redução da energia, do uso de energia elétrica, a adoção de novas formas de sustentabilidade, de energia, separação do lixo, enfim. Todas essas ações que eu já percebo que elas começaram a ser mais concretas na minha vida depois de conhecer a Laudato Si, foi justamente por esse apelo da igreja, de olhar para a natureza, olhar para a casa comum, mas não como uma visão reducionista apenas, de olhar simplesmente a natureza é criação de Deus, também é criação de Deus, mas nós precisamos manter uma relação harmônica, nós precisamos cuidar da criação porque a criação também cuida de nós. Quando nós recebemos um alimento que vem da natureza, quando nós recebemos o ar puro para respirar, é uma forma de demonstração do carinho e do cuidado de Deus para conosco também. O ar puro que vem do céu é uma demonstração do carinho e do cuidado de Deus para com cada ser humano. Se a gente tivesse um ar que não seria possível respirar, seria, obviamente, em alguns lugares já se sente isso, em grandes capitais, em lugares em que o ar ele é difícil de ser respirado, se demonstra consequência da falta de cuidado, da falta de carinho do humano para com a natureza também. A principal ação que eu vejo hoje, que na minha vida ela se faz concreta, são as ações mesmo. É mostrar por meio de ações, por meio de testemunho. Também da fala, logicamente. Eu gosto de falar sobre sustentabilidade, o tema do ESG, que hoje está em alta, né? Quando você fala de governança, de sustentabilidade, do social, é um tema que está em alta, mas também impulsionado pelas discussões do Papa Francisco. Ele criou uma rede global de ações pelo clima, e quando o Papa ele cria esse movimento, e o Papa Francisco ele tinha uma sacada muito grande nisso, né? No cuidado com a natureza, ele cria uma rede de ação global pelo clima. No cuidado com a educação, ele cria o Pacto Educativo Global. No cuidado com a política, ele cria uma rede de discussões sobre isso. Então, é papel da igreja também. Se a igreja simplesmente lavasse as mãos, e eu vejo que esse é o meu papel enquanto agente pastoral, enquanto professor, enquanto jornalista, é mostrar para as pessoas as possibilidades concretas que elas têm de cuidado. Vai desde as coisas mais simples, como eu já disse, que é o cuidado da separação do lixo em casa, que às vezes pode parecer algo bobo. Não, mas o que vai impactar? Eu sempre digo, é ação concreta. Não adianta nada separar o lixo bonitinho lá em casa e depois juntar tudo e jogar junto no mesmo buraco. Tem que separar realmente de maneira concreta, levar numa cooperativa, levar em algo que tenha ali a separação do lixo para que seja dada a destinação correta. Então acredito que a principal forma de eu mostrar é por meio do ensino, logicamente, mas também por meio das práticas concretas. Não adianta nada falar e não fazer. Aproveitando todo esse contexto de crise climática que a gente vive no planeta, né? Eu já escutei cientistas falando que ficam muito tristes quando escutam as pessoas falando, por exemplo, que a crise climática é uma invenção. A crise climática ela é baseada em dados. O fato de a gente falar que o planeta está entrando em colapso não é uma suposição, não é uma informação da cabeça de alguém, é baseado tudo em dados, em estudos científicos. Então eu sempre digo para as pessoas procurarem conhecer, porque é a voz da igreja sobre a crise climática, é a voz da igreja sobre a conversão ecológica, é a voz da igreja sobre a necessidade que nós temos de reinventar nossa relação com a natureza. Deus, quando cria o ser humano, quando cria o jardim, a gente tem aquela metáfora bonita da criação no Jardim do Éden. Deus, quando ele cria todas as coisas, ele coloca o ser humano no centro do jardim e diz a ele, você vai cuidar da criação, você vai ser o jardineiro. É a metáfora mais bonita, porque o jardineiro, ele olha para a criação, ele olha para as plantas, ele olha para a natureza, ele olha para tudo com cuidado. Ele tira a erva daninha, ele rega, ele coloca o adubo. O ser humano deve ser jardineiro da criação e não apenas um predador daquilo que se apresenta a nós no contexto do mundo que nós temos, que é tão bonito, criado por Deus para que nós cuidemos e zelemos por ele.